Olá, boa noite a todos. Hoje é a nossa palestra número 94, no dia 23 de março de 2022. Estamos nos aproximando da 100ª palestra, que é uma grande satisfação isso. Então, como vocês sabem, nós temos um tema de cunho espiritual, de expansão da consciência, e no final nós temos uma meditação, que é a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é uma meditação individual. Cada um de vocês pode praticar sozinhos antes de dormir e também estão autorizados a ensinar as outras pessoas, né? Então a gente pede que cada um seja um agente de expansão deste movimento divino. O tema de hoje é como dissolver-se na correnteza da vida para a libertação da alma, né? Ele é conceitualmente, ele é semelhante, né? Aborda os mesmos princípios que nós temos feito das outras vezes, porque este assunto de abordar a nossa vida da perspectiva da alma, ele requer que a pessoa tenha já um certo desenvolvimento espiritual. É por isso que, embora de forma crescente, mas são poucas as pessoas ainda, quando se analisa de uma perspectiva da humanidade, são poucas pessoas que estão numa busca espiritual. Para compreender esta jornada de hoje, é preciso que a gente focalize um estágio superior da nossa consciência, que na maioria dos casos ela está envolvida apenas, focada na parte física, no corpo físico, né? Na vida cotidiana, em uma realidade física, como percebido pelos nossos 5 sentidos físicos. Mas à medida que o rio, a correnteza da vida, ao longo do tempo, dos dias, dos meses, dos anos, das décadas, né, ela chega a um momento que a pessoa quase que é obrigada a parar e meditar sobre o propósito da vida, porque começa a aparecer na linha do horizonte a sua finitude física, né? A morte física. E esse é um dos grandes traumas que aflige a humanidade, principalmente a ocidental, por conta das questões, os dogmas religiosos judaicos cristãos, que não reconhecem a reencarnação da alma como um processo natural. Porque a pessoa que tem consciência, que sabe, que testemunha que a vida ela não acaba do ponto de vista da alma, então ela vai ter uma nova abordagem da vida, da peregrinação da alma neste planeta, né?
Porque se você sabe, tem certeza, lembra de vidas passadas, por exemplo, então você encara a morte física como e dormir, como faz todas as noites, né? Mas sabendo que vai acordar no dia seguinte, já rejuvenescido, reativado energeticamente, num estágio de cura mais elevada, quando a gente dorme. Então, as pessoas estão, apesar dessas dificuldades todas, né, do mundo ocidental, muitas pessoas, inclusive muitos jovens, principalmente as mulheres que têm uma sensibilidade espiritual maior, elas, ainda jovens, estão começando a esse questionamento, vamos dizer assim, espiritual, né? De onde vim, para onde vou, qual o propósito da vida, né? Porque nos estratos inferiores da pirâmide humana, grande parte dela está ainda, infelizmente, num processo de sobrevivência material, né? Vivendo em condições subhumanas, em condições econômicas, sociais, de muita dificuldade. Então a pessoa realmente, dentro da sua escala de motivação, ela está mais preocupada com a sobrevivência do dia a dia, né? Do que com o processo de evolução da alma. Isso é um fato que a gente percebe na realidade, né? Então, a questão maior é como a pessoa percebe a realidade, né? Existe uma realidade. Mas dependendo do ângulo e do seu nível de intelectual, do seu nível de consciência, você percebe a mesma realidade de forma diferente de outra pessoa. É como se a gente estivesse vendo a realidade externa através de uma janela. A gente está dentro de uma sala e tem uma janela e a janela está suja, como se fossem véus. Então esses véus, essa sujeira metafórica, ela faz com que você não perceba a beleza externa e a realidade como ela é. Daí a importância da pessoa ir equilibrando, harmonizando a sua vida nos seus vários aspectos, o aspecto da saúde, né? Quando me refiro à saúde de uma perspectiva holística, que inclui a parte física, parte energética, parte emocional, a parte mental e o chamado espiritual, né? Então, esse é um aspecto fundamental do ponto de vista da saúde. O outro aspecto importante é a parte familiar, né? Você tem que estar harmonizado, procurar estar o melhor harmonizado com a sua família, genética e o seu entorno. Com as questões sociais, né? Nós fazemos parte de uma sociedade. Essa sociedade, ela não é apenas a sociedade humana, ela deve ser estendida para uma ecologia profunda, como da natureza, dos animais, dos reinos, dos outros reinos, né? E também de uma perspectiva de uma busca espiritual, que seja uma busca religiosa, que seja através da meditação, de yoga, né? De uma reflexão mais profunda. E aí você já transcende a questão da alma, da parte física, fisiológica, para um estado transcendente, espiritual, né?
Então, à medida que a pessoa vai evoluindo nesse processo e vai tendo uma compreensão de que a realidade ela é espiritual, né? O que nós vivemos no nível do ego, personalidade, é que a gente tem o controle da situação, né? O ego quer ter o controle da situação e rejeita a entrega e a busca espiritual. Porque à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, vai percebendo cada vez com maior clareza a realidade, você vai se libertando da escravidão do ego. Então o ego é como é um escravo, né? Ele deveria ser um escravo da alma e esta do eu superior, do eu espiritual. Mas o que a gente observa é uma inversão de valores, né? Então é o ego, como se fosse fazendo aquela analogia que tem lá em Arjuna, lá no hinduísmo, com Krishna. Nós temos o cavalo, nós temos o cocheiro e temos o senhor dentro da carruagem, né? Então, fazendo uma analogia, o cocheiro é a mente, né? A alma, vamos dizer assim. O cavalo é o veículo, o corpo físico, e o senhor é o eu superior, é o mestre. Então, todos têm que estar a serviço do mestre, a serviço do eu maior, do eu interior, do eu superior. Mas o que a gente percebe hoje na realidade da grande maioria das pessoas é que é o veículo comandado pelo ego que domina os níveis de consciência mais elevados, né? E é isso que gera a quantidade de doenças, né? Doenças de ordem física, que é um efeito, na realidade, de uma vida muitas vezes fora dos parâmetros necessários para uma saúde holística, por questões de alimentação, de falta de exercício, de bebida alcoólica e tantas outras coisas, que faz com que o segundo maior negócio do planeta seja a indústria farmacêutica, né? Então, você vê que tem alguma coisa errada com esse parâmetro de saúde, porque o ser humano, ele não é para adoecer, ele é um projeto divino, né? Que precisa estar em harmonia, em homeostase, em equilíbrio dinâmico com o todo, né? Então, é esse desequilíbrio, essa falta de conhecimento, esta ignorância, vamos dizer assim, da realidade, é que faz com que tantas pessoas adoeçam, não apenas fisicamente, organizacionalmente, funcionalmente, mas também de forma psíquica, né? Como a gente vê que as doenças são cada vez mais doenças mentais, doenças da alma, né? Como depressão, ansiedade, vazio existencial, né? A perda de significado da vida. Então, isso tudo, evidentemente, vai refletir, pela chamada causação descendente, vai refletir de forma negativa no órgão, no veículo físico, no nosso corpo físico, né? Porque os órgãos e as nossas glândulas endócrinas, que produzem os hormônios que fazem todo o controle e funcionamento do corpo físico, elas são altamente afetadas pelas nossas emoções, principalmente, e pelo nosso psiquismo, né? Por isso que nós temos a medicina psicossomática, psiconeuroimunologia, que são todos ramos da fronteira da medicina que já estão estudando
os efeitos, né, da mente humana, da psique humana no veículo físico. Então, o que se observa é uma luta constante do ego, querendo manter o controle da situação, que ele não tem capacidade para isso, porque as questões são muito mais profundas e muito mais elevadas, né? Então, o que acontece? A personalidade, o ego, ela acaba afundando, né, em coisas geralmente materiais, ilusórias, né? Como a questão da riqueza material, que você não leva nada, a falsa sensação de poder material, né, poder do ego, ou a questão das satisfações de ser uma celebridade, reconhecido pelos outros, né? Então essas falácias, essas ilusões é que aprisionaram o eu inferior no controle e, como consequência, a alma que busca a sua elevação na direção do espiritual está aprisionada. Então, o tema de hoje é como a gente se dissolver nesta correnteza da vida, né? Porque se você analisa a nossa peregrinação terrena, você pode associar a um rio, né? Que ele vai fluindo naturalmente ao longo do tempo. Então, o momento que a gente sai do útero da nossa mãe e a partir do momento do parto, que dá a primeira respirada, né, que aspira o oxigênio pela primeira vez, a gente entra nessa correnteza da vida, né? E o próprio oxigênio, que é o que nos dá a vida, é ele que nos tira a vida, porque ele vai oxidando as nossas células, né? Então, de uma forma simbólica, o ideal seria que quando a gente terminasse a nossa presente encarnação, no final dessa correnteza, nós chegássemos ao oceano, né? O oceano simbólico. E esse oceano simbólico seria a fonte divina, né? É o estado onde a nossa alma ela entra no estado de harmonia. Essa harmonia ela é cerebral. Eu estou sempre reenfatizando esse aspecto, né? Existe um conflito entre os nossos aspectos masculino e feminino. E o que predomina hoje é o masculino, é o patriarcado do hemisfério esquerdo, racional, analítico, lógico, né? À medida que a gente for se equilibrando na direção, vamos dizer assim, de uma androginia, de um equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre uma interação, uma integração, uma unidade, um equilíbrio entre os aspectos masculino e feminino, representados pelo hemisfério esquerdo, racional masculino, e pelo hemisfério direito, intuitivo, o holístico, feminino. Por que é tão importante essa questão do feminino, do hemisfério direito? Porque a conexão da nossa alma à essência divina, que é o eu superior, o eu espiritual, que já vive num estado de unidade cósmica, masculino e feminino, pai e mãe, né? Você vê que a própria manipulação religiosa associou o Deus a um pai,
Há uma figura caricata, de acordo com a Bíblia hebraica, né? É um homem barbudo, raivoso, que julga, né? Mas quando você limpa os véus, retira os véus que encobrem a sua visão, evidentemente a fonte divina não é um homem, nem tem características antropomórficas. Na realidade, são energias cósmicas que, por princípio, tem que ter o aspecto do masculino e do feminino, como está definido, bem explicado nos princípios herméticos, né? Que o mundo é mental, que existe o masculino e o feminino, o polo positivo e o polo negativo, e assim sucessivamente. Então, à medida que a pessoa começa na sua busca espiritual, na sua intenção de acessar níveis mais altos da sua consciência, que esse é o nosso destino, né? Quando você percebe isso, e isso acontece de forma, eu chamo de instintivo, mas é o instintivo na direção do espírito, na direção do destino. O nosso destino como almas que encarnam e reencarnam nessa peregrinação terrena, em um momento ela para, no momento que a gente faz essa integração dos nossos aspectos masculino e feminino. Então, começa a fluir do campo espiritual, do espírito, do eu superior, que é a nossa essência divina individualizada, começa a influir as energias da compaixão, da amorosidade, as intuições, o estado de graça, o estado de paz de espírito, como diz Jesus, né? Paz de espírito, né? Então, quando você se reconecta, que seria esse o propósito das religiões, quando você se reconecta a você mesmo, a sua essência divina, você vive no mundo da matéria, né? No mundo ainda de dualidade do bem e do mal, da lei do karma. Mas você vai ser muito pouco afetado por esta situação terrena, da humanidade terrena, né? E por que as pessoas perguntam, né? Por que Deus não eleva as pessoas a essa condição naturalmente evoluída? Porque nós ainda estamos, a nível planetário, numa fase de transição, onde o que permanece é a lei do livre-arbítrio, que é bem pequenininho, mas temos, num mundo de dualidade, quer dizer, onde existe a possibilidade do bem e do mal, e você escolhe o que você quer praticar, qual o seu ato, né? Só que o ato não é apenas o ato manifestado físico, mas através do verbo, da palavra e dos pensamentos. Porque quando o pensamento humano, ela gera um campo magnético, chamado forma-pensamento, como bem explicado na Teosofia de Madame Blavatsky. Então, e o mundo é mental, né? O universo cósmico, eletromagnético, quântico, é mental, é uma mente suprema que a gente, nesse estado de evolução da consciência, a gente não tem condições de compreender, porque a nossa limitação é infinita e o pequeno não consegue compreender o grande, né? A mente maior consegue compreender o menor. É como, fazendo uma analogia, né? Uma criança no primário, a menos que ela seja uma reencarnação de algum gênio, ela não consegue compreender
pós-graduado, um doutor, porque é outro nível de compreensão ainda, né? Então, mas à medida que o ser humano, na sua pequenez, na sua ignorância, começa a sentir o chamado que nasce no coração, e do coração ela irradia para a cabeça, de que deve haver algo mais na direção do supremo, do divino, da fonte divina, então ela começa, é como se ela abrisse mão do seu pequeno livre-arbítrio. E é como se ela se entregasse a essa correnteza, ela se dissolvesse nessa correnteza, que é a nossa vida. Que a gente queira ou não queira, né? Você pode decidir ficar a vida inteira brigando com a natureza, para no final, fisicamente, desencarnar e voltar às origens, né? Vamos dizer assim, para uma nova jornada. Então, essa luta interna do ego, da personalidade, ela tem um efeito danoso imenso, porque ela vai descarregando a nossa energia vital. Essa energia vital, ela, como o próprio nome diz, é a energia da vida. Ela tem muitos nomes, né? Ela é chamada no espiritismo de energia do duplo etérico, na China é chamada de Qi, no Japão é chamado de Ki, como Reiki, Prana na Índia Antiga, Pneuma na Grécia Antiga, e assim vários outros nomes, né? Energia vital, etc. Então, à medida que a gente fica se debatendo muito pelo controle do ego inferior, a gente vai descarregando, drenando, perdendo a nossa preciosa energia vital. É por isso que tem tantas pessoas adoecendo fisicamente, com infarto, com problemas de órgãos, porque a sua energia vital está exaurida, descarregada. Então, você fazendo uma analogia com um computador ou um smartphone, quando a bateria recarregável, e a nossa bateria também é recarregável, ela chega num limite mínimo, né, de 5%, 10%, dependendo da marca, ela desliga, né, para proteger os circuitos eletrônicos. Então a mesma coisa acontece com o ser humano. Muitas doenças que ocorrem, que acometem o ser humano, ela funciona como uma bateria que está descarregada e precisa ser recarregada. Então a pessoa adoece, tem febre, é hospitalizada e precisa ficar em repouso. E aí nesse processo ela vai recarregando a bateria. Só que chega um momento que, à medida que a recarga, ela vai sendo cada vez mais inferior à carga original, né? E a pessoa vai se descarregando até o desencarne, a sua transição, né? Então, à medida que a gente vai se entregando a se dissolver, reconhece que a vida não está nas suas mãos, não está no seu controle, né? Que nós estamos aqui de passagem. Nós somos passageiros e vai descer em alguma estação de alguma forma, né? Então, à medida que a pessoa toma consciência disso, percebe a sua transitoriedade, a sua fugaz, quanto fugaz é a vida, né? E ela percebe que só existe uma realidade, e essa realidade é no momento presente. É um presente, por isso que é o mesmo significado, presente agora e presente um regalo que a gente recebe, né? Porque os grandes consumidores da energia vital desperdiçadas são duas.
Uma é a pessoa que fica no passado, remoendo o passado, com ressentimentos, com sentimentos de culpa, com sentimentos de vergonha, né? Então ela drena a sua energia vital, ela vai morrendo paulatinamente, dia a dia. E o outro aspecto é a questão do futuro, né? O futuro é uma incógnita, ela pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Como diz o ditado popular aqui no Nordeste. Então, o que você mais vê, e eu vejo isso como terapeuta, as pessoas doentes porque vivem num estado de ansiedade violento, né? Estado de preocupação violento, né? Jesus, suas inúmeras parábolas, ele mencionou esse aspecto de ser como os lírios do campo, né? Como os pássaros, quer dizer. Então, à medida que a pessoa vai evoluindo, expandindo a sua consciência, ele, na realidade, vai aprendendo a viver no presente, né? Ou melhor, aprender a viver o presente. E se liberta das coisas do passado. E quando eu falo passado, não falo apenas desta encarnação, do passado desta vida. Porque a gente carrega traumas e medos e fobias de passados que são de outras encarnações, que estão ao mesmo tempo drenando a nossa energia vital no presente, né? Então, esses traumas e esses medos do passado, fazendo uma analogia, é como se a gente estivesse carregando uma sacola nas costas, um backpack, uma mochila, né? Cheia de pedra, que não serve para nada, ela não é alimento, não é só pedra, é só carga, né? Sem nenhuma utilidade. Então, muitas pessoas vivem nesse estado de carregando pedra, né? Na realidade lixo ancestral, que está atrapalhando o seu processo evolutivo, né? Tem muitas pessoas que estão na busca da espiritualidade, da ascensão da consciência, e não conseguem. E é por esta razão que os seres de luz, começando agora a falar do MAP, Movimento Ascensional Planetário, ele é uma ajuda que seres de luz, principalmente os pleiadianos, os sirianos e os cherokees, que são seres que nos auxiliam na terapia de frequência de luz, e inclusive essa terapia é originária dos pleiadianos, dos quais nós tivemos a honra de receber os ensinamentos em 2006, e já com mais de 1000 terapeutas em vários países, né? Então, esses seres, essas consciências vibracionais muito elevadas, elas estão ajudando a humanidade na sua purificação. Porque, na realidade, o que eles fazem é como se fossem agentes de limpeza cósmica, lixeiro cósmico, que ajudam ao ser humano que quiser se libertar dessas energias densas, mal qualificadas, eles ajudam a remover, a limpar, né? Como se fosse agente de limpeza vibracional. Então, os pleiadianos são seres da quinta, da sexta dimensão, almas das Pleiades, né? E no momento atual existem muitas almas cujas sementes vieram das Pleiades. Nós temos raças inteiras na Terra de pleiadianos. Como exemplos, né, os maias do México, né, tanto é que
O nome Maia se origina de uma das estrelas da constelação das Pleiades, que a principal estrela é Alcione. Os Cherokees, que relembram disto. Os Kahunas do Havaí. Os essênios, do qual o Mestre Jesus participou na sua parte iniciatória. Os celtas, né, na Irlanda, Escócia, parte da Grã-Bretanha e até da França também. Então, todos esses povos, as suas almas são originárias das Pleiades e eles são especialistas em campos eletromagnéticos. Então, se você analisar o ser humano, o que mais tem é campo eletromagnético. O cérebro, o pulmão, os chakras, né? Os corpos sutis, o perispírito, o etérico, emocional, mental. Os Cherokees no plano astral, na quarta dimensão, eles fazem limpezas emocionais, né, do nosso corpo emocional astral, que é onde a gente traz as nossas memórias ancestrais de outras encarnações. E os sirianos, que se juntaram a essa equipe multidimensional recentemente, e eles fazem um trabalho muito importante de limpeza das nossas memórias ancestrais que ficam armazenadas no cérebro reptiliano, na memória chamada cerebelo. Então é no cerebelo que a gente carrega os nossos traumas, os nossos medos primordiais. E você pode perguntar, mas por que a gente carrega isso? Né? As fobias. A gente carrega isso como um processo de sobrevivência, né? Um processo de defesa do novo ser humano que encarna. Então você sabe que existem pessoas com fobias, algumas delas nem se justificam, né? E eu já vi fazendo o processo de regressão de memória as fobias mais estranhas, né? Que são paradoxos, a pessoa não poderia ter uma fobia, por exemplo, de ambiente limpo, né? Como eu presenciei esse caso. Mas a pessoa, por exemplo, né, que tem, para dar um exemplo prático, né, a pessoa tem medo de água, ou medo de altura, coisa desse tipo, né? Então, se você faz uma regressão de memória, provavelmente a pessoa teve um desencarne traumático, ou morreu afogada, ou caiu de um despenhadeiro, ou foi jogado num despenhadeiro, coisas assim, né? Por que eu enfatizei a questão da morte traumática? Porque o morrer é um processo natural. Nós somos todos doutores profissionais em morrer. Milhares de vezes nós já fizemos isso. Mas quando existe um trauma associado ao desencarne, então fica o medo, né, o trauma, como uma forma de proteção, de que aquilo é perigoso, né? Então, as situações que a gente vive hoje na sociedade moderna, elas trazem sintomas, como, por exemplo, um sintoma de estresse, né? No trabalho. O gerente que perturba o funcionário, né? Por exemplo, e gera um estresse. Mas o corpo da pessoa reage como se ele estivesse sendo atacado por um leão, né? Um animal que causa a sua morte, né? Então, o organismo, o sistema nervoso autônomo, né, que é o que trata desse aspecto aí, ele vai automaticamente, pelo medo, dispara o cortisona e cortisol, adrenalina,
de tal maneira que a pessoa reage, né, para tentar fugir daquela situação. Só que como a pessoa não vai ter o processo de luta, natural de luta e fuga, né, ele simplesmente recebe aquela carga de toxina, né, além do medo, e ele gera doenças a nível físico e emocionais, né. Então, por causa disso, e o processo de ascensão da alma, ele é um processo vibracional. E a emoção do medo é uma vibração baixíssima, né? Então, mesmo que a pessoa esteja meditando, fazendo orações, mantriando, participando de um monte de retiros espirituais, etc., etc., ela não consegue fazer a conexão telepática através do chakra coronário, porque ela carrega uma baixa vibração pelo medo. Então, os sirianos estão fazendo esta limpeza emocional, limpando o nosso cerebelo. Então, a partir de agora, nós vamos fazer a nossa meditação. Então, como a gente faz toda semana, se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo Instagram, que a gente responderá, certo? Então vamos ficar numa posição confortável, que seja deitada ou sentado. Essa meditação ela é assistida com a ajuda de seres de luz, que a gente vai invocar através de mantras. Muito importante, é para ser feita todas as noites. Ela funciona como um processo homeopático, né? Vai tomando as doses e vai lentamente, paulatinamente, progressivamente, vai harmonizando as energias, que é isso que os seres de luz fazem, trabalham na energia. E a energia harmonizada é que vai reharmonizando toda a parte inferior, mental, emocional, energética, que reflete no físico, né? Então é muito importante que a gente crie o hábito saudável, como de escovar os dentes, tomar banho, dormir, etc. E das suas orações, né? A oração é algo fundamental, porque a vibração, a oração, ela eleva a sua vibração, né? Não é aquela oração da boca para fora que você recita no automático, né? Ela é para ser impregnada, amplificada pela energia do seu coração, quer dizer, é uma prece que vem do coração. Então essa prece, e qualquer prece, ela tem este papel amplificador, catalisador das nossas intenções, né? Então é altamente recomendável que todas as pessoas façam as suas preces pessoais, né? E além disso, a gente recomenda também uma prece universal chamada a Grande Invocação. Ela se encontra em centenas de idiomas e dialetos. Então você pode colocar na internet, e se alguém quiser eu posso enviar também pelo WhatsApp, chamado A Grande Invocação. Ela é uma prece supra-religiosa, não tem nada a ver com religião. Ela é muito linda
e muito poderosa. Então, relembrando, né, os mantras de invocação dos pleiadianos é Aloha, como se fossem duas palavras, que a gente vai falar 3 vezes. A invocação dos Cherokees são três palavras, Akita, Mani e Yo, 3 vezes. E dos sirianos, Ia e Umar, também 3 vezes. Então vamos agora fechar os nossos olhos, fazer algumas respirações lentas e profundas, inspirando como se faz normalmente, né? Inspirando pelo nariz, segurando um pouquinho nos pulmões de forma confortável e soltando pela boca entreaberta, né? Então você faz isso algumas vezes, porque esse processo de respiração consciente, ela tira a gente do processo mental, da cabeça, e traz a gente para a unidade do coração, né? Então é muito importante essa prática respiratória. É por isso que ela é largamente utilizada em todas as práticas de yoga, de meditação, porque ela realmente faz um efeito imediato na nossa vida, né? Então isso pode ser usado também nos momentos que a pessoa está ansiosa, preocupada, agoniada, né? Então você faz algumas respirações e você vê que rapidamente acalma a mente e o coração. Então, feito isso, eu vou recitar a grande invocação, vocês me acompanham, e relembrando, né, que esse vídeo fica gravado tanto no meu Instagram, como também amanhã a gente faz o upload para o meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, tá bom? E vocês podem ir propagando, divulgando a outras pessoas, certo? Muito importante isso, e os seres de luz agradecem por isso. Então agora, cada um no seu local mais confortável possível. Se você não for dormir agora, quando for dormir novamente, faça novamente e vá dormir. E faça isso todas as noites. Se alguma noite esquecer, continua na noite seguinte. Então, a grande invocação, você repete comigo, mentalmente ou verbalmente, do ponto de luz na mente de Deus. Flua luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecível. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, de que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora fazer as invocações, os mantras de invocação dos seres de luz, e coloque a intenção. A intenção de hoje é para que você aprenda
ir fluindo, né? Se dissolvendo nessa correnteza da vida, essa correnteza de luz, que nos leva ao nosso destino, né? Ao mundo espiritual que nós tanto ansiamos para retornar à casa do Pai e Mãe, né? Celestial. Então, invocando os pleiadianos, Aloha, Aloha, Aloha. Você repete comigo, né? Os Cherokees, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Ilma, Ia Ilma, Ia Ilma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que deseja que seja trabalhado, né? Então nós sugerimos, baseado no tema de hoje, que você perca o medo, né? Se liberte do ego que domina a sua alma e se abra cada vez mais às energias espirituais, intuitivas, né? Que fluem para você. E quanto mais silêncio você vivenciar na sua vida, mais a presença do Eu Superior estará junto de você. Então, a todos uma boa meditação. Namastê, namastê, namastê.